Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Conectando-se ao Facebook Live para a nossa live das 9 da manhã. Aguardando os nossos irmãos conectarem. Vamos ver quem madrugou hoje, sábado, dia 24 de outubro de 2020. Eu já vi pessoas que madrugaram às 7 horas da manhã com o pastor Marcos, né? Pastora Vera, tô profetizando aqui, Vera. Falei, pastora Vera Kramer, quem sabe aí, Vera, né? Deus não está tentando falar com você nessa manhã. Deus abençoe, né? Você já é pastora do teu lar aí, da sua família, né? Minha mãe Neide, sua bênção. A Fabiola, Deus abençoe, bom dia, Fabi. Elis da Silva, Tânia Ferreira Lima, glória a Deus, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Cíntia, oi Cíntia, tudo bem? Vocês gostaram do meu cenário aqui, gente? Estou aqui no cantinho da igreja, aqui, ó, a cruz no fundo, né? Ana Paula Souza, Luciano Lorena, glória a Deus. Tá faltando a pastora aqui, né, gente? É que hoje é dia de mutirão aqui na igreja e a pastora é administradora, então ela está aqui nas organizações dela. Mas ela já vem aqui dar um oi para vocês, viu? Ela falou assim, vai lá dando início que eu já apareço por lá. Eu falei, tá bom. Mas ela está envolvida aí já com as coisas aqui, né? Temos algumas frentes de trabalho para fazer hoje aqui na casa de Deus, para deixar a casa de Deus bonitinha, né? Bonitinha não, bonitinha é uma coisa feinha, né? Deixar as coisas de Deus muito com excelência. Bom dia, minha mãe, Deus abençoe, né? Eli Silva. Então, queridos, aguardar mais um pouquinho, né? Você que está entrando aí. Então, hoje, queridos, sábado, né? Um dia especial. Sábado sempre um dia especial, né? Não porque para o judeu é o Shabat, para os adventistas também, mas porque o sábado a gente precisa às vezes parar e pensar, né? Porque nessa de não sermos às vezes sabatistas, né, ou shabatistas, que nem o judeu, que nem os adventistas, às vezes a gente também não guarda dia nenhum, né? E a ideia é justamente que a gente tem um dia de descanso, né? Que a gente tem um dia para adorar a Deus, que a gente tem um dia para que naquele dia a gente dedique, né? Não só o descanso nosso, mas dedique a Deus, né? Esse dia. Então é muito importante a gente estar pontuando isso, lembrando que eu falo que às vezes tem coisas que passam desapercebidos, né? E vai ficando, e são coisas que a Bíblia diz, né? Que nós precisamos guardar o nosso sábado, né? Não o dia de sábado, não, né, só o sábado, mas o Shabat, ou seja, tem uma diferença aí, né? Um se refere ao dia de sábado, outro se refere, né, ao dia de descanso, né? A gente deve ter o dia de descanso. Vem cá, pastora. Ó, o pastor chegando aqui para dar um oi para vocês, gente. Aqui, bom dia, gente. Eu falei que tô enrolando aqui até a pastora chegar, né? Porque ela... estamos com mutirão aqui na igreja, né? Então precisava passar umas... Pessoal chegando, querendo saber o que a gente faz, pastor, o que a gente faz. Então, né? Nós estamos aqui. É isso aí, né, queridos? E hoje, então, nós concluímos ontem, né? O 2 Pedro, o livro de 2 Pedro. E assim, eu confesso a vocês que no meu coração... Hoje nós iríamos ir para o Timóteo. Eu estava com alguns livros assim já no meu coração assim. E hoje, a partir das 5 da manhã, né? Ó, aí chegando lá. A partir das 5 da manhã, eu só posso acreditar que foi realmente Deus, o Espírito Santo de Deus, que fez com que a gente então fôssemos conduzidos a ir agora para o livro de Efésios. Pastora, você quer ficar à vontade então para atender o pessoal? Você vai conseguir falar com a gente aqui? O que você acha? Você que manda? Aqui, ó. Tadinha, mãe, aqui chega o povo, ela já fica preocupada, né? O que eu vou fazer? Né? Só deixar ela à vontade aqui, né? Se caso ela precisar sair. Obrigado, né? Isis. Aí, ó. Tá chegando a Isis aqui, tá trazendo um bolo para trazendo. nós ali. Deus abençoe vocês aí. Tem gente que não pode vir ajudar, né? Mas ajuda como pode, né? Então que o Senhor abençoe a vida deles, que está trazendo um lanche para o pessoal que vai trabalhar aqui. Tem umas coisas muito doidas, né, gente? Porque assim, crente não bebe mais, não fuma, mas nós comemos. Nem começamos a trabalhar, a Viz já chega com um bolo maravilhoso, que a gente já não queremos mais trabalhar, gente, já queremos comer, né? Mas então, vamos lá, vamos fazer um esforço aqui. Pastor, então, como eu estava falando, Efésios, que nós vamos então estudar Efésios, tá? Por uma razão que eu confesso a vocês, eu não sei, né? Mas uma inspiração, eu quero crer nisso. Deus nos levou para essa carta aos Efésios. Isso. Tá? Então eu quero, desde as 5 da manhã até relendo, revendo, estudando um pouco para relembrar algumas coisas, né? E eu creio sim, eu já dei uma olhada nela no âmbito geral, né? Nos seus 5 capítulos, e vai ter muitas coisas legais, né? E eu tenho
talvez Deus saiba exatamente por que nos trouxe para cá. Vamos lá Vamos então? lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui então, queridos, sempre aquela que Pra a gente quem, faz né? para quem, né? Ou melhor, para quem, né? Paulo, no caso. Isso, e às vezes o objetivo, intenções, ou mesmo, né, a intenção do... E aqui ele diz a quem, né, pastor? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Exatamente, né? E eu tenho uma tradução que no lugar dos fiéis está literalmente crentes, aos santos e crentes, né? Que estão em Éfeso. Lembrando que quando a gente estudou Atos dos Apóstolos, você vai lembrar que no capítulo 20 a gente falou, até Paulo apanha bastante lá, porque eles interferem na venda de imagens lá da deusa Artemis, Isso. né? Da deusa dos Efésios. Então você vai verificar o seguinte, a exemplo de Atos capítulo 20, que você estudou com a gente, ali lembra que era Lucas contando a história. Agora, muita coisa vai ser até revista de uma outra perspectiva, a mesma história, do mesmo período, agora, porém, da ótica do próprio apóstolo Paulo. Inclusive você vai perceber isso até na escrita dele. Você que tem facilidade de identificar a escrita, você percebe que ele trabalha com muito reforço. Tem hora que é difícil entender o que Paulo escreve, porque ele reforça suprema excelência, sabe, uns negócios assim. É um linguajar um pouco, né? Você fala, meu Deus, para que tanta, né? Para que dificultar tanto, né? Mas enfim, a carta escrita, né? Paulo, ele se apresenta como apóstolo, né? Fala que é pela vontade de Deus que ele é apóstolo, não por causa de uma convivência com Cristo, mas por causa de um chamado que o encontro dele lá, você também estudou isso lá no caminho de Damasco, né? Diz a quem, né? O remetente, o destinatário aos fiéis, né? De Éfeso, tá? O ano aproximadamente ali depois do ano 60 depois de Cristo, 61, 62, depende do comentarista, ele fala ali depois dos 60, uns falam 60, 61, 62, tá? Outros chegam até cogitar que não seria Paulo que escreveu, porque teve outras cartas que foram escritas depois, enfim. E aqui só para tirar a sua dúvida é o seguinte, é Paulo mesmo que escreveu, ok? O que acontece é o seguinte, eram rolos, você lembra disso, né? Não existia um compêndio, um livro, então eram rolos. Então, imagina, como era uma carta destinada a igrejas, tá? E às vezes as pessoas dessas igrejas, imagina como você fazia para mandar 2 cartas dessas. Nossa. Gente, hoje tem o Control Copy, né? Hoje tem o Control Copy, e-mail e tal. Meu Deus, que você trabalho. tinha que escrever literalmente. Então, você vai ver, porque alguns assim, autores e algumas pessoas que analisam, né, a escrita falam assim, ele foi muito impessoal, porque ele morou durante 3 anos em Éfeso, então era alguém que tinha um relacionamento. Mas a impressão é que a carta é muito curta, grossa. Exatamente. Não é, que ele está sendo objetivo mesmo, porque afinal de contas ele está tendo que escrever, né, gente? Tá? Então acho que é a princípio isso. Assim, fala vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver bastante a palavra graça e paz, porque é a saudação, é o estilo de saudação dele. Lembrando que graça é o favor imerecido de Deus, e paz, que é paz mesmo. Porém, olha só, guarda muito bem isso no teu coração. Esta paz que ele deseja não é uma paz de ausência de guerra, pastor, mas é uma paz na guerra. Então a gente precisa entender isso. Quando ele fala graça e paz, ele está dizendo que você tem um favor imerecido de Deus, tá? E mesmo passando por lutos, Para você ter tem paz mediante as suas mediante guerras. as suas Né? guerras. Não é? Tem gente que acha, eu não vejo a hora de ter paz. Não, no paz, sentido paz, de não fazer parte de uma guerra. Só na eternidade, querido. Não, Essa paz que eu estou... Você sabe o que eu pensei hoje de manhã? Eu falei, por isso que o cemitério tem lá, Jardim da Paz, né? O cemitério da paz. Quer quando ter morre. paz, irmão, tem que sair deste mundo, tá? Por isso que fala assim, da paz que excede todo entendimento, porque a paz em meio à tribulação, paz em meio à dificuldade, é aquela coisa assim, você não se desespera, você tem uma tranquilidade. Muito legal isso, né? Então, Vamos Deus lá. falando assim, que vai nos dar paz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Olha que lindo. Então aqui, gente, nos permita assim, pontuando algumas palavras que... Então, ele exalta a Deus, né? Bendito, né? O Deus e Pai. Então, ele frisa a questão que ele é um Deus, mas também é Pai. É Pai. E por que ele faz isso? Porque nessa época aqui
era ainda muito incomum a ideia de Deus como Pai, de Deus como Deus, tudo bem. Ainda que também havia muitos outros deuses com D minúsculo, que algumas nações cultuavam, tá? Mas é interessante que é Deus. De todos os deuses, letra minúsculas, né, que eram cultuados por várias, né, religiões, enfim, tá? Ele era mais um Deus, tá? Porém, de todos eles, o único que era revelado como Pai também é Ele, né, soberano. Então, os demais nunca foram Pai, só era Deus. Ele não, Ele é Deus e Pai. Tá? Então Paulo deixa isso bem frisado, fala que ele é pai de Jesus, tá? Que ele abençoou com todas as bênçãos nas esferas. E fala quem abençoou, né? Ele diz nos abençoou. Isso, a nós. Com que isso aqui é muito lindo, né? Com todas as bênçãos espirituais. Tem uma outra versão que fala, né, pastor? Com toda a sorte de bênçãos. Isso. Quer dizer assim, toda bênção que você puder imaginar, e aquelas que você não imagina, Ele te abençoou, Ele nos abençoou. E é importante você entender essas regiões celestiais, do que se refere. Está se falando, está falando da bênção que nós vamos ter lá no céu, quando nós tivermos. É isso? Não. Essas regiões celestiais aqui não é o terceiro céu, onde está Deus, os anjos, não. Significa um mundo invisível. É como assim, nós temos o mundo visível, natural nosso, e o invisível, que é aquele que está aqui, mas você não pode ver, ou que mais está presente. Assim como a Bíblia fala assim que os demônios estão, né, as principais potestades que estão nos ares, eles não estão lá com Deus no terceiro céu, eles estão nesse mundo invisível, tá? Aqui ele está dizendo, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos neste mundo invisível que nós não vemos, mas que devemos ter acesso pela fé. Exatamente, pela fé você pode acessar todas elas. Isso. Então isso aqui traz uma nova perspectiva de ação na sua vida, ok? Deixa eu ver aqui mais. Daí fala sobre a escolha, que Ele nos escolheu, né, nele, né, antes da fundação do mundo. Bem antes. Né? Ou seja, antes que Ele formasse todas as coisas, Deus já nos tirou dele. E fala para que Ele nos escolheu. Isso aí. E para que foi? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aqui é o outro erro, que às vezes a gente acha que santo é algo que inalcançável, né? Se fala como se fosse perfeito, algo inalcançável, que não houvesse falha. Santo, irmãos, talvez a tradução já sei, pastor, santo também nunca vou conseguir, pastor. Algo separado também, mas a tradução que melhor explica essa palavra santo é incomum. Exatamente. Ou seja, ele te chama para ser incomum. E uma coisa incomum não necessariamente é perfeita, ela é simplesmente incomum, né? Então Deus nos chamou para sermos incomuns, não é algo comum, natural, né? Igual a incomum, tá? Irrepreensíveis, tá? Em sua presença. Então é na presença dele que nós nos tornamos irrepreensíveis. Às vezes a gente quer ser irrepreensível longe da presença dele, não tem como, gente. Não tem, nosso corpo é falho, nossa mente é falha, nosso coração é falho, mas na presença dele nós nos tornamos irrepreensíveis, né? Fala que em amor nos predestinou, então aqui fala de um predestino. E da questão do amor dele por nós, né? Isso aqui é maravilhoso, assim, ele o tempo todo falando, pastor, o quanto ele nos ama, né? O quanto ele nos ama, ele fala assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, quer dizer, aquela coisa que nós não tínhamos direito, mas ele nos adotou, ele nos escolheu, porque adotado é aquele que é escolhido, né? Muito legal isso. E é interessante, gente, que não é pelo fato que ele nos predestinou, que nós fomos formados nele, que ele tirou o nosso livre-arbítrio de querer estar com ele ou não estar com ele. Então assim, ele nos amou, né? A gente vê aqui, nos adotou, né? Conforme o bom propósito da sua vontade, era a vontade dele. Exatamente. Que nós fôssemos, né? Ele quis. Para louvor da glória, né? Dele, louvor da sua gloriosa graça. A qual nos deu gratuitamente no amado. Esse amado, vê se a letra maiúscula. Maiúscula é ele. Que foi através de Jesus. Isso. Tá? Agora, ele não tira foi nosso de graça, livre-arbítrio. Exatamente. Ele quer para estar, quem quer. Ele quer estar conosco, né? Tem gente que fala assim, tá vendo? Que na teoria da predestinação, algumas pessoas falam, tá vendo? Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque Deus já escolheu quem vai ser salvo. Não, irmãos, Deus quer que todos sejam salvos, pastor. Deus quer que todos sejam salvos. Agora, Ele não pode forçar ninguém a ser salvo. Exatamente. Tá? Então, há uma diferença aí. É questão de escolha. A pessoa precisa escolher. Tá? Continuando, ele diz assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Gente, assim, é muito complexo, tem muita informação, tem muita pregação nesses poucos versículos. Então eu vou tentar, assim, ser mais sucinto possível, tá? Então, lá no verso 7, lembrando que o final do 6 fala justamente do amado, né? Que nós somos ali para louvor, né, da gloriosa graça, no qual nos deu gratuitamente no amado, que é Jesus. Daí fala que nele temos a redenção, ou seja, aqui é a pregação da salvação, que é através de Jesus. Por meio do sangue dele, que foi derramado na cruz. Isso, temos perdão dos nossos pecados, né? De acordo com as riquezas da graça de Deus, ou seja, do favor imerecido de Deus. Exatamente, tá? Que é algo muito rico, muito cheio. Isso, o qual dele derramou sobre nós com todo o quê? Sabedoria e entendimento. Quer dizer, não foi uma coisa feita por acaso. Não, de Não, forma foi alguma. feita com sabedoria e entendimento. O 9 vai começar a falar de um mistério que foi revelado, tá? Fala que esse mistério, né, também chama assim, que é a vontade dele, de acordo com um bom propósito que ele estabeleceu. Parece um pouco confuso de entender isso, né, pastor? Isso, tá? Daí, mas o 10 fala, isto é. Então aqui eu Isto acho que é a explicação. Né? Convergir em Cristo todas as coisas. E veja que esse convergir, nós estamos falando do mistério. Exatamente. Né? Então qual que é o mistério? Isto é, convergir em Cristo todas as coisas, seja celestial ou terrena. Tá? Olha tudo é convergido nele. Por isso que assim, tudo é... Tudo passa hoje por ele. Para Cristo, exatamente. Aquela coisa, por ele, para ele são todas as coisas. Este é tanto mistério. celestiais quanto terrenas. Você quer conhecer o mistério? Por isso, em nome de Jesus. Pastor, dá uma ideia assim de que tudo tem que passar por ele. Isso, essa tudo passa por ele, essa é a ideia. Isso. Né? Então, e o 11 fala que nós fomos também escolhidos, né? Não só separados, mas escolhidos. Né? Aí fala, tendo sido predestinado, e de novo essa palavra aqui é o que faz que muitas pessoas acham assim, ó, a pessoa já foi escolhida por Deus e outras não. Tem gente que fala assim, porque Deus já escolheu uns para vasos de honra e uns para vasos de desonra. Gente, esses dias nos perguntaram, né, pastor, poxa, mas se ele predestinou, então tipo assim, como é que é aquela coisa assim? Tem aqueles que já estão para o fim da destruição, coisa assim. Então nós estamos falando assim, Deus, nós temos que entender. Ele não seria um Deus de amor se ele já tivesse escolhido uns para. Mas obviamente. Deus, ele não é temporal só no sentido assim, ele só vê agora. Isso. Ele já vê lá na frente. A nossa dificuldade de entender isso é exatamente isso. Por isso. Porque ele já viu tudo. Ele sabe quem vai ser, sabe quem não vai ser. Ele já sabe. Tá? Mas por quê? Por causa da presciência dele. Da presciência dele, tá? porque mas ele tem esse poder. Ele sabendo ele não poderia evitar, para ele evitar, ele tem que tirar teu livre-arbítrio. Exatamente. O teu poder de escolha. Então assim, imagina. Agora, não há dúvida que ele faz chuva, tempestade, para mudar isso, não há dúvida. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Ele sabe porque ele é onisciente, ele é onipresente. Ele já sabe o fim desde o começo. Não é que ele escolheu quem vai ser. Não é isso que ele escolheu, perder. A escolha é sua. Ele tem ciência por causa da condição dele de Deus, de onisciência. Tá? Não sei se ficou claro, mas depois qualquer coisa você pode fazer mais perguntas e a gente vai responder para você. Tá bom? Nele fomos escolhidos nos 11, né? Isso. Sendo predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Quer dizer, tudo que ele faz tem um propósito estabelecido. E encerra 11 dizendo assim, porque tudo é para a sua glória. Então, né, sejamos para louvor. Tudo isso tem um objetivo, é que nós sejamos para louvor da sua glória. O versículo 13 em diante, acontece algo interessante, porque diz assim, quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, esse evangelho que salvou vocês foram selados. Então observe que a gente viu termos aqui como separados, né? Agora predestinados. Agora fala de um selo. Tá? Selados com o que, pastor? O Espírito Santo.
Se você ver, a gente começou falando do Pai, a gente falou do Filho, de Jesus, e agora o Espírito estamos Santo. falando do Espírito Santo. Fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quer dizer, aquele Espírito Santo que foi prometido que ele ia enviar. Ele falou assim, agora eu selei vocês com isso. E que é a garantia, tá, da nossa herança, até a redenção. Exatamente. Até que sejamos redimidos, né? A redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. De novo, para louvor da... Então observe que fala lá de Deus Pai para louvor da sua glória, fala de Jesus depois do seu sangue para louvor da sua glória, agora fala do Espírito Santo que vem lá para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Tudo é para o louvor da sua glória. Eu não sei se vocês conseguem. Bom dia, paz, tudo bem, gente, né? Gente chegando. Né? Você falou que o quartel-general está lá embaixo? Está todo mundo lá embaixo. As tarefas estão tudo lá embaixo, no viu, gente? subsolo. Os folgados aqui fazendo live, né? Os que trabalham lá embaixo. Nós já chegamos lá. Deus abençoe. Ah, bom. Então, gente, você conseguiu ver o pano de fundo dessa primeira parte? É muito legal, porque fala de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, fala que tudo é para a glória dele, fala de que amor, tudo passa por Jesus. Tudo converge nele, tudo é por ele, tudo passa por ele. Isso é vida cristã, tudo precisa passar por ele. Isso, que o Espírito Santo é a garantia é a da promessa, nossa herança. nós somos selados com ele. Isso é maravilhoso, gente. Tá. Quer dizer, você tem um selo e uma marca, e aquela marca da promessa, né? A gente até canta. Sim, você foi selado com o Espírito Santo, você tem um selo, você tem uma tatuagem, pastor. Amém. Tem uma Amém, tatuagem aí, que essa é uma tatuagem que o Espírito Santo que vê. Você tem um selo meu aí. Nossa. Vamos lá. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Só um pouquinho. Então aqui a gente vai ver o quê? Agora ele está falando assim... Eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm. Isso me alega e eu tenho mantido vocês em oração. Então eu aposto, agora falando para os crentes lá de E aqui fala assim, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm e também do amor que vocês demonstram para com todos os santos, com o próximo, né? Com todos aqueles que são meus irmãos em Cristo, tipo assim, aquele amor, aquela coisa de Atos, né? Tremendo. Daí ele fala, não deixo da graça, eu não consigo parar de agradecer. Puxa, a Deus obrigado, Senhor, pela vida de vocês. Tá? E menciono vocês nas minhas orações. E aqui a gente vê uma cobertura de oração. Tenho orado por vocês. Muito legal. Olha que ele diz que ele pede em oração. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aqui eu vejo o pastor que tem uma revelação, porque eu digo assim, a Bíblia ensina todas as coisas. Então aqui ele está ensinando a nós a pedir em oração. Você pode pedir em oração, Pai, me dê o espírito de sabedoria, Pai, me dê o espírito de revelação. E no contexto lá da época também tinha aqui o quê? Por causa do agnosticismo que estava se levantando, ele falou assim, vocês precisam pedir sabedoria, porque sabedoria não é inteligência, sabedoria vem de Deus, do Espírito, né? Então, vocês precisam para poder o quê? Ter revelação e no pleno conhecimento. Exatamente. Porque o agnosticismo pregava que você tinha que ascender, né, em espírito para adquirir um conhecimento superior, né? É como se você tivesse assim, que literalmente ser arrebatado, ou ir para uma outra dimensão, ou receber um espírito, entrar em transe, essa palavra, transe, entrar em transe para poder ter um conhecimento superior. E aqui ele está dizendo, não, você precisa pedir para Deus que dá sabedoria para você ter esse conhecimento superior da parte de Deus. Você não precisa entrar em transe, porque o que acontece? Muitas pessoas naquela época estavam ficando endemoniadas e sendo ensinados por demônios, pastor. Eram demônios que estavam... E acontece muito isso hoje. Acontece muito isso. As pessoas falam assim, eu recebi uma revelação do céu, que veio de um anjo, não sei o quê, porque às vezes literalmente é um demônio que se apossou ali, né? Passando um conhecimento que não lhe foi entregue por Deus. Mas o outro motivo de oração dele, continua orando. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. E aqui literalmente é a oração para que abra os olhos espirituais. Do coração. Lembra que a gente falou lá das regiões celestiais,
que é o que está aqui presente, porém não visível. Então aqui Exatamente, literalmente, tem pessoas que não conseguem ver, não conseguem quando enxergar. ele fala lá, eu peço um espírito de sabedoria, porque a sabedoria é a capacidade de você ver o invisível. Sabe assim, você ser sábio, a sabedoria de Deus é a capacidade de você ver o invisível. Então aqui ele está falando, abra os olhos do seu coração para que você seja iluminado por aquela sabedoria que você pediu em oração. Exatamente. Para que você veja as Para que vocês riquezas da conheçam a glória da herança. esperança para a qual Ele chamou. Tem gente que não tem mais esperança. Tem pessoas que precisam fazer essa oração. Pai, ilumina os olhos do meu coração. É isso aí. Porque só vê trevas, só vê coisa ruim, Só vê Covid, só vê morte. Não fala que me Não assusta. fala. Então assim, tem pessoas, e talvez seja você mesmo, que tem que pedir ao Senhor, ilumina os olhos do meu coração, Pai. É isso aí. Porque tudo vê é ruim, tudo que vê é mal, né? Diz que seus olhos forem bons, teu corpo vai ter luz. Ter luz, vai ser iluminado. Vai ser iluminado, gente, aí. tá? Isso é tremendo, tá? Maravilha, né? É. E o 20? E o 20? Muito acima de todo... Não, esse poder é o 20, é isso. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Quer dizer, ele está falando desse poder. Assim, esse poder que eu estou falando é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Não é qualquer poder, né? Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também naquela que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Glórias a Deus. Glória a Deus. E ele fala aqui sobre o poder de Cristo, né? É o poder de Cristo. Ele fala assim, o poder que ressuscitou, o mesmo poder que ressuscitou dos mortos, né? Que fez sentar à direita de Deus Colocou Pai. tudo debaixo dos pés dele. Tudo está ali debaixo da soberania dele, Exatamente. né? Do poder de Deus. E ele é o cabeça da igreja. Ao qual nós somos os membros. Nós temos deste cabeça, nós temos direcionamento. Nós não estamos sem cabeça, nós né, temos pastora? futuro. Nós temos uma cabeça. Viu? Nós não estamos Nossa. descabeçados, nós temos uma cabeça que é Cristo, gente. Cheia de sabedoria, Não cheia tem de por que glória. você viver perdido aí sem cabeça, que é uma mula sem cabeça. Né? Você é uma mula, por quê? Aquela ideia da mula sem cabeça. Né? Porque você não tem Designou direção. cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Nós somos o corpo dele, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Isso é muito Boa, ele te enche. Ruim, ele enche. Queridos, e aí inicia então, né, esse nosso tempo, essa nossa viagem sobre o livro de Efésios que Paulo escreveu, e pode ter certeza que cada dia vai ter algo muito especial. Nós vamos ter que pedir sabedoria e revelação para entender às vezes, Isso, nós vamos assim, passo a a maneira passo. de Paulo escrever e se dirigir, mas tem porque assim, cada frase tem muito conteúdo. Muito conteúdo, tem muita palavra, muita... Sabe assim, alguns escritores falam assim, puxa, eu aprendi também isso essa madrugada. Diz que o bom escritor, pastora, não é aquele que escreve um parágrafo comprido, mas o bom escritor é aquele que consegue escrever um parágrafo curto, muita coisa. Então eles consideram Paulo como um excelente escritor porque ele consegue ser Só que assim, é difícil para quem lê, porque tem tanta coisa naquilo que ele escreve em poucas Exatamente. palavras que fala, meu Deus, como é que eu me viro agora? Então, mais que o Espírito de Sabedoria e Revelação esteja sobre nós, nos Que iluminando. Deus abençoe cada um de Em nome de vocês. Jesus. Né? Um beijo.